E olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bom? Tudo certo? Nada resolvido? Estamos nós aí mais uma vez nesse apocalipse viral que nos cerca, que nos circunda. Estamos hoje para falar sobre sistema nervoso. Eu, professor Luciano Misael, o Misa. E é isso, antes de dar continuidade nesse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, caso você goste. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com aqueles que também precisam e necessitam, né? Mas vamos deixar para lá esse bate-papo todo e vamos falar aí, sistema nervoso 1, vamos entender algumas funcionalidades, algumas estruturas e alguns animais, a evolução desse processo do sistema nervoso. Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, ó, dentro dos quinidários já, mas vamos lembrar que o primeiro grupo, né, que vai surgir em um sistema nervoso vai ser dentro dos quinidários, né, que os poríferos, nesse caso, eles eram ausentes aí de qualquer tipo de sistema, incluindo o sistema nervoso propriamente dito. Né? Mas vamos lá, para que serve? Qual a importância do sistema nervoso? Eu listei algumas aqui para vocês. Ó. Ele coordena as diversas funções, né, que o nosso corpo pode exercer, por exemplo, acordar, o dormir, a sensação de sede, sensação de fome, o controle dos órgãos, o controle celular, né, das atividades celulares, enfim, tudo que você possa imaginar, ouvir, falar, é controlado pelo sistema nervoso, beleza? É ele que vai estar recebendo uma série de impulsos nervosos, e o impulso nervoso nada mais é do que o processo de comunicação entre os neurônios, que falaremos aí na aula número 2 sobre neurônios, né, sobre o sistema nervoso. É um sistema que tem um gasto energético gigantesco. Por isso que eu sempre falo assim, ó, você pensar cansa, né? Se você fizer uma prova muito longa, fizer uma atividade muito longa que exige aí muito pensamento, né? Raciocínio, você vai ver que vai dar sono, vai ficar cansado, vai te dar fome, porque existe um gasto energético gigantesco, beleza? E a célula básica aí que vai formar o sistema nervoso são os neurônios, tranquilo? Que já já a gente fala sobre ele. Vamos falar então aí um pouco dessa evolução do sistema nervoso, vamos acompanhar, vamos entender como que aconteceu isso dentro do reino animal, tá? E aí o surgimento das sinapses, né? Uma coisa importante, a sinapse, para quem não sabe, é a conversa, é o bate-papo, é o momento em que o neurônio troca informação com outro neurônio. Então, isso foi o primeiro passo que aconteceu aqui dentro dos quinidários, por exemplo. Seguindo aí o processo evolutivo, né, o próximo passo foi um direcionamento único, né, uma propagação unidirecional, né, então manda o impulso nervoso daqui para cá, e isso foi muito importante porque acelera aí o processo de comunicação entre os órgãos. Um outro processo, né, evolutivo importante que vai surgir aí depois mais para frente são as concentrações, né, de neurofibras formando aquilo que a gente conhece como nervo, né? Então, os nervos nada mais é, simplesmente dizendo, do que um conjunto de neurônios, né? Todos ah, entrelaçados, mas não estão entrelaçados, na verdade, a gente vai ver mais para frente, mas é uma comunicação de vários neurônios, ah, como uma espécie de uma estrada, né? Que vai estar comunicando o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico. E a gente vai falar também de nervos, né? Provavelmente lá na aula 3 a gente vai entender um pouco sobre os nervos sensitivos, os nervos motores, né? Os nervos mistos, e aí vai entender um pouco mais esse tipo de processo, tá bom? E uma coisa importantíssima que vai ter mais para frente aí também é o surgimento de regiões, né, com acúmulo de células nervosas, formando aí verdadeiros centros de comando, desde os gânglios cerebrais até, por exemplo, o nosso encéfalo, né, nosso cérebro, aí, ponte, bulbo, é um sistema de controle central, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de quinidário, né, para quem não lembra, os quinidários
é o grupinho de organismos que tem células urticantes. Exemplo, aí a hidra, a anêmona, né, os corais, as águas-vivas, todos esses são os quinidários. Existe aqui, então, neste grupo, o surgimento do sistema nervoso. Como que eu sei disso? Porque ele se movimenta, né? Esse animal aí, ele realiza contrações, né? Quem já viu uma água-viva nadando, por exemplo, né? Pelo menos nos filmes, na televisão, ela realiza a contração, a anêmona, você encosta nela, né? Ela fica ali com seus tentáculos, encosta, ela se contrai. Esse movimento de contração é graças ao músculo. E quem controla essa musculatura diferenciada que existe dentro desse grupo é o sistema nervoso. Só que aqui é um sistema nervoso muito simples, né? São só células nervosas que se comunicam aí dentro desse tecido muscular, dentro dessa célula, nessa musculatura, e essa célula nervosa vai ter o intuito somente de estimulá-la a contrair, né? E ela gera uma propagação em massa, né, de todo o sistema. Diferente do que eu falei aqui, ó, que a evolução vai ser, né, o passo da evolução vai ser direcionar esse sistema nervoso, gerar uma propagação unidirecional. Aqui nos quinidários, não. Essa propagação, ela acaba sendo feita de forma radial, né? Acaba sendo feita para todos os lados. Por isso que o animal inteiro se contrai. O sistema nervoso dos quinidários, ele é conhecido como difuso, né? De difusão, por exemplo, lembra aí esse termo, mas é difuso. O que que é isso? Que ele reage conforme o estímulo. Encostou, contrai. Por exemplo, relaxa, ah, vai estimular aí a musculatura a relaxar, né? Obviamente. Mas você encosta, contrai, soltou, ele relaxou, ele expande, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Esse é o movimento simples, né? Que os quinidários vão fazer e que é controlado pelo sistema nervoso deles, né? Do tipo difuso, tá? O próximo passo evolutivo vai surgir dentro lá dos plateumintos, né? Plateuminto, para quem não lembra, são as planárias, as tênias, os esquistossomos, né? Por que que eles são diferentes aí dos quinidários? Porque aqui, primeiro, eu vou ter uma centralização do sistema nervoso, então eu tenho aqui o surgimento de gânglio, né? Cerebral, seria como se fosse um cérebro primitivo, tá? Porque é daqui que vai controlar praticamente todo o corpo do organismo, né? Todas as células, todas as musculaturas e tudo mais. Repara que aqui, ó, desse gânglio cerebral, né, desse gânglio nervoso, partem dois cordões nervosos que se comunicam, né, através de nervos. Tanto é que a gente pode chamar isso aqui de cordão nervoso transversal, né, um sistema nervoso ganglionar transversal, porque tem um cérebrozinho primitivo e ele se comunica através de nervos e cordões nervosos. Então, meio que o animal inteiro está aqui se comunicando. Uma coisa diferente que vai acontecer na planária, em especial, é o surgimento de ocelos. Os ocelos, né, essa estrutura aqui, ó, formado por células fotossensíveis e uma série de células nervosas, né? Os ocelos vão ter uma função importante aí na planária que vai ser de identificar, por exemplo, se está claro, se está escuro, né? Dessa maneira, esse organismo ele consegue se proteger, evitar uma desidratação, né? Evitar uma exposição à luminosidade, à radiação solar e, consequentemente, desidratar e até mesmo ficar exposto para um predador. Então, ele prefere ir para os lugares sempre escuros. Ele vai detectar se está escuro ou está claro, usando essa estrutura chamada de ocelo. Um olho bem primitivo aí, tá bom? Já dentro dos nematóides, né, da lombriga, por exemplo, o sistema nervoso vai ser do tipo ganglionar, né? Ele tem um gângliozinho cerebral, um centro de comando, né? Que está aqui bem em volta aí da faringe aí do animal, e ele vai ter dois cordões nervosos também. Porém, esses cordões nervosos, ó, se você olhar aqui, ele vai ser do tipo dorsal, meio que nas costas, né, do animal, vamos dizer assim, e ventral, né, na barriga. Então, ele tem dois cordões nervosos, um dorsal
e um ventral. Eles não têm comunicação entre eles, né, através de nervos, né, como tem aqui na planária, por isso ele é um pouco mais simples, mas é muito efetivo também. A gente vai encontrar já uma diferença aqui dentro dos anelídeos, né? Anelídeo, que é o grupo que eu tenho a minhoca, que eu tenho as poliquetas, é o grupo que eu tenho a sanguessuga, né? Que vai ser do tipo ganglionar, tem um cérebrozinho também, primitivo, e um cordão nervoso ventral, passando aqui na parte de baixo do animal, protegendo aí esse animal. Uma coisa interessante que, né, que você começa a perceber, que o processo evolutivo aí do sistema nervoso tende a sempre centralizar esse gânglio, né, essas células, esse acúmulo de células nervosas, esse centro de comando, numa região ah, anterior do animal, né, na frente do animal, próximo aí do que seria uma região da cabeça. Que a minhoca não tem uma cabeça, né, mas o sistema nervoso central dela fica aqui na frente, tá? Lembrando que esse grupo aqui, os anelídeos, a minhoca, por exemplo, ela não tem olhos, ok? Então ela vai ficar sempre lá enterradinha, evitando a desidratação. Já poliqueto, né? Se for um poliqueto ah, errante aí, um poliqueto de vida livre, esse pode ter olhos, tranquilo? E os insetos? Os insetos também, vai ter um cordão nervoso aqui, ah, ventral, vai ter um cérebrozinho já primitivo, né, um gânglio cerebral primitivo ainda, porém, ele tem um acúmulo gigantesco de células sensoriais, de estruturas sensoriais que se comunica, né, diretamente com esse gânglio. Que estruturas sensoriais são essas? Por exemplo, os olhos, por exemplo, antenas, né, olfato aí. Então, ele já tem um sistema nervoso um pouco mais apurado e um pouco mais desenvolvido em relação aos animais que vimos até agora, beleza? E aí, a gente chega no último grupo aí dos invertebrados, né, de evolução de coisas um pouquinho diferentes dentro do sistema nervoso, que é o grupo dos moluscos. Só para comparar, para a gente entender, os moluscos mais simples, eles também têm o gânglio cerebral com um tubo nervoso, né, ventral, igual aqui nos outros animais, a partir da minhoca, por exemplo, mas dentro dos cefalópodes, né, que é o grupo que tem o polvo, que tem a lula, que tem as sépias, que tem os náutilos, eles vão ter um cérebro já primitivo. Porque qual a diferença desse cérebro para esse gânglio? O cérebro ele tem uma capacidade de processamento muito maior, né? Tanto é que o grupo mais inteligente dentro aí dos invertebrados é o grupo dos cefalópodes, tá? Eles têm uma capacidade aí de inteligência e de comunicação muito diferente aí dos outros organismos, sem falar que eles têm habilidades que nenhum outro organismo tem. Por exemplo, eles enxergam muito bem, tem um grande controle, né, de todos os seus tentáculos aí, e aí, consequentemente, das ventosas na qual compõem esses tentáculos também. Além disso, né, eles também têm a capacidade de mudança de cor, percepção de cor no ambiente e se camuflar. Eles mudam através de células ah, fotossensíveis aí, os cromatófagos, por exemplo, são encontrados, ele consegue modificar para se assemelhar ao ambiente. Isso tudo graças a um sistema nervoso muito bem desenvolvido e muito bem apurado, tá bom? E esse sistema nervoso, né, a gente está falando de sistema nervoso, ele é formado de quê? Tá aqui, ó, a célula básica que compõe o sistema nervoso, que são os neurônios. Neurônio é uma estrutura bem simples e ao mesmo tempo muito complexa, né? Porque assim, ó, as estruturas do neurônio são básicas, tá? Dendrito, né, o local aqui que vai estar recebendo o estímulo nervoso, vai chegar aqui nesse monte de fiozinhos chamados de dendrito. Todo esse estímulo, né, esse impulso eletroquímico, ele vai ser processado aqui dentro do que a gente chama de soma, né, do corpo celular, onde eu encontro o núcleo. E aí, se tudo estiver certo, ele transmite esse impulso nervoso através de uma região chamada de axônio.
até chegar aqui nas terminações no finalzinho do axônio, que é quando ele passa essa informação para um outro neurônio que está aqui embaixo, né? Então, nessa imagem aqui é o finalzinho do axônio, essa imagem de baixo é o começo do dendrito, né? Essa estrutura de um outro neurônio. Isso só é possível, né? Esse impulso nervoso só consegue passar aqui pelo axônio graças a essa camada lipoproteica gelatinosa aqui que a gente tem, chamada de mielina, né? A bainha de mielina, ou células de Schwann, que funcionam aqui no sistema nervoso como se fosse a capa de um fio, né? Então, olha só por esse GIF, né? Se eu tenho a bainha de mielina, o impulso nervoso, ele passa aqui tranquilamente, né? Agora, se eu não tenho bainha de mielina no meu axônio, esse impulso nervoso não passa. Se ele não passa, ele não transmite aquela informação adiante. E se não transmite aquela informação adiante, por exemplo, se for um neurônio motor, eu não vou conseguir movimentar algum tipo de órgão, né? E aí a gente começa a entender algumas doenças aí que geram a degradação dessa bainha de mielina, ou como as pessoas vão perdendo as funcionalidades do corpo, deixa de andar, por exemplo, deixa de falar, em casos graves vai deixar de respirar e às vezes acaba, né, vindo a falecer, vindo morrer por conta disso, por conta dessa degeneração mielínica aí que a gente encontra, tá bom? É isso, por enquanto é só, espero que você tenha gostado, né? Se gostou, não esquece do seu joinha de compartilhar. É isso, forte abraço, vou ficando por aqui e tchau, até